Oi, pessoal, boa tarde. Hoje é dia 17 de maio de 2021. Vamos dar seguimento à nossa aula de análise de dados e planejamento experimental. Hoje nós vamos tratar do nosso assunto número 4. Então, pessoal, a ideia é a seguinte. Hoje eu preciso que vocês separem os 100 primeiros pontos daquela nossa lista de 10.000 pontos aleatórios. Então, vocês vão construir uma função linear usando essa equação aqui, e depois vocês vão perturbar essa função linear com esses aleatórios. Tá? Só que vocês vão instituir graus diferentes de perturbação. Então vocês vão usar a função linear somada com os aleatórios, a linear somada com os aleatórios dividido por 2, por 3 e por 5. E na sequência vocês vão criar os gráficos disso, tá? Modelos em função de contagens. Tá? Então comecem aí. Eu acredito que daqui a uns 5 minutos a gente pode voltar para começar a ver essas planilhas. Bom, pessoal, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse modelo linear. E se vocês repararem, eu já deixei até a fórmula pronta para vocês no nosso passo a passo. É essa daqui, ó. Pronto, está calculado o modelo linear. Agora a gente precisa pensar no que a gente construiu aqui. Fazer um gráfico bem rápido, só para a gente ter uma ideia. Ó, foi isso aqui que a gente fez. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é introduzir uma perturbação nessa linha, nessa reta. Como que a gente vai fazer isso? Usando aqueles números aleatórios. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a soma dos aleatórios com o modelo linear. Nós inserimos uma perturbação bem forte nesse modelo linear, mas se vocês observarem aqui, a gente ainda consegue perceber que esse conjunto de dados segue uma crescente aqui. Continue com os outros. Vamos lá, pessoal. Agora a gente quer introduzir níveis diferentes, né, de perturbação nesse sistema. Vou pegar esse aqui. Já vou copiar isso para cá. E esse primeiro vai ser, então, com os aleatórios dividido por 2. Aleatórios dividido por 3. E os aleatórios dividido por 5. Agora vocês têm que gerar os gráficos. Modelos versus contagens. Contagens 1, 2, 3 até o 100, né? E os modelos são esses que vocês acabaram de calcular. Linear,
linear mais aleatório dividido por 2, por 3 e por 5. Para fazer isso, eu sugiro vocês usarem o QTI-Plot. Vocês têm mais 5 minutos. E aí, pessoal, fizeram os gráficos? Maravilha! Eu prefiro usar o QTI-Plot. Vocês, de repente, estão usando o Origin, né, alguma coisa assim. Mas é certamente a ferramenta mais versátil para a gente fazer esse tipo de representação, além do que é muito, muito bom para a gente fazer os cálculos. O que eu tenho aqui então? Eu simplesmente colei na mesma ordem que estava lá na planilha. Então aqui eu tenho a contagem, os aleatórios, o modelo linear e o linear perturbado por diferentes intensidades aqui desse aleatório. Tá bom, vamos começar vendo esses aleatórios aqui. Pessoal, como vocês podem ver, isso aqui é realmente uma sequência aleatória criada a partir de uma distribuição uniforme, tá? A gente não tem nenhum valor preferencial aí, ao contrário do que nós conseguiríamos se tivéssemos criado essa sequência de aleatórios usando uma distribuição normal. Perfeito. Então esses daqui são os aleatórios. Não vou precisar deles para nada. Esse aqui é o modelo linear. Olha que bonitinho. É uma reta, como deveria ser. Então, vamos começar a organizar esses gráficos aqui, de modo que a gente tenha um conjunto apresentável no final. Agora reparem aqui essa próxima sequência. Aqui nós temos os aleatórios somados a essa função linear. Vou repetir esse procedimento para essa outra sequência aqui, que trata da função linear acrescida dos aleatórios dividido por 2. Fica bem claro aqui que o nível de perturbação que nós inserimos nessa função linear é bem menor do que nesse caso aqui. E vamos seguir. Bom, então a gente está vindo aqui, né? Nessa sequência, olha, função linear mais os aleatórios, função linear mais aleatórios dividido por 2, e agora função linear mais aleatórios dividido por 3. Reparem que a dispersão diminui cada vez mais. E por último, os aleatórios divididos por 5. Bem mais discreto ainda, né, que os casos anteriores. Ótimo. Muito bem. Agora, vocês vão fazer o quê? Vocês vão calcular por mínimos quadrados os coeficientes linear, angular e o R quadrado para cada caso desses que nós acabamos de construir. Vocês têm mais uns 5 minutos. Pessoal, fazer a regressão linear aqui no QTI-Plot é realmente uma das coisas mais fáceis. Vamos selecionar o gráfico e vamos começar assim, dos sistemas que têm a maior perturbação para os sistemas que têm a menor, tá? Então vamos começar com esse daqui, onde a gente tem a função linear acrescida dos aleatórios. Clico com o botão direito
do mouse, vem em Analyze e Fit linear. Pronto, está feito. O próximo, então, é esse daqui da função linear mais os aleatórios dividido por 2. Linear mais aleatórios dividido por 3. Esse daqui. Linear mais aleatórios dividido por 5. E por último, vamos fazer o linear. Vocês repararam que toda vez que eu mando fazer a regressão linear, abre essa caixinha de texto aqui? Então aqui, pessoal, olha, está guardada toda a informação dessas regressões lineares por mínimos quadrados. É só agora vocês copiarem essa informação e extraírem daqui os dados que eu pedi para vocês, que são coeficiente angular, coeficiente linear e o R quadrado, eu acredito. Vamos lá, pessoal, aí vocês voltam para a planilha de vocês, copiando esses dados. Mais uns 5 minutos. Pessoal, eu aproveitei e tabelei aqui de uma vez os valores dos erros, né, dos coeficientes lineares e dos coeficientes angulares, justamente para a nossa próxima atividade. Então aqui, vocês estão vendo os valores dos coeficientes lineares, erro, coeficiente angular, erro, R quadrado, é o coeficiente de determinação, e o RMSE, que é a raiz do erro médio quadrático. Perfeito. Disso daqui, reparem o seguinte, além dos parâmetros que vocês obtiveram, né, com relativa facilidade por meio do método dos mínimos quadrados lá no QTplot, no Origin, ou até no Excel mesmo, se vocês quiserem fazer, vocês conseguem fazer lá. Vocês têm essas informações aqui referentes ao R quadrado e ao RMSE. O que está acontecendo com o R quadrado à medida em que a gente perturba menos esse sistema? Ou seja, aqui a gente tinha a função linear somada daqueles aleatórios, depois a função linear somada dos aleatórios dividido por 2, função linear somada dos aleatórios dividido por 3, dividido por 5 e, finalmente, só a função linear.
Então a gente vê aqui, olha, um crescente dos valores de R quadrado. Por outro lado, reparem o seguinte, quando a gente olha aqui nos valores do RMSE, acontece justamente o contrário. Olha, nesse caso em que nós temos a função linear somada a dos aleatórios, ou seja, a situação em que nós temos a perturbação máxima nesse nosso sistema, o valor do erro médio quadrático correspondente é o maior, né, da sequência. Quando nós temos a função linear mais os aleatórios dividido por 2, ele cai de 0,28 para 0,14. Aleatórios dividido por 3 para 0,094. Aleatórios dividido por 5 para 0,056. E, finalmente, na função linear, repara o que vai acontecer. O erro médio quadrático é zero. Então, agora que a gente tem, né, essa tabela com os coeficientes angulares, lineares, vamos trabalhar com os intervalos de erro. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar aquela informação da regressão linear para gerar um gráfico com os modelos lineares e os respectivos limites. Como é que você faz isso? Para você achar o limite superior, você vai pegar o coeficiente, por exemplo, o coeficiente linear, vai somar a ele o erro desse coeficiente. Aí vai pegar o coeficiente angular, vai somar a ele o erro desse coeficiente. Para achar o limite inferior, a mesma coisa, só que fazendo uma subtração. Então você vai ter o coeficiente linear menos o erro dele, o coeficiente angular menos o erro dele. Façam aí. Vocês têm mais uns 5 minutos. Pessoal, eu prefiro já montar a conta assim, e fica bem mais tranquilo de fazer, né, o resto dos cálculos depois. Se vocês repararam, o que eu fiz foi pegar o modelo linear, somar o erro, depois subtrair o erro. Vou mostrar as fórmulas de novo para vocês, aqui para esse primeiro caso. E depois vou dar mais alguns minutos para vocês terminarem os outros. Primeiro caso aqui, função linear mais o aleatório. Tá vendo o que a gente precisou? O coeficiente linear, o coeficiente angular. Tá, e repara aqui, olha, o coeficiente angular vai multiplicar o meu x, que é esse primeiro item da contagem. Quando eu penso aqui no limite inferior disso, o que eu fiz? Peguei o coeficiente linear, subtraí ele do erro do coeficiente linear, peguei o coeficiente angular, subtraí ele do erro do coeficiente angular, multipliquei isso pela contagem, isso tudo aqui nesse termo, na verdade um subtraído do outro, né? O coeficiente angular do coeficiente linear. E no caso de cá é um caso aditivo. São os mesmos termos,
coeficiente linear mais o erro do coeficiente linear, coeficiente angular mais o erro do coeficiente angular, que multiplica o primeiro item da contagem aqui. Bom, vamos lá, vamos fazer essas contas aqui. Basicamente eu tenho que selecionar isso tudo. Primeiro eu terminei a contagem, né? Lembra que a faixa nossa de contagem ia de 1 até 101. Tá aqui, ó. Ótimo. As contas já estavam feitas aqui para a primeira linha. Seleciono a primeira linha. Caixinha pretinha aqui, 2 cliques nela. Pronto, está tudo calculado. Vou salvar minha planilha de novo. E agora vamos ter uma ideia do que foi que a gente fez aqui. Vamos copiar isso tudo. E vamos ver o que sai aqui no QTI Plot. Vou começar um novo. Vou copiá-la de novo. Salva como B, que é a continuidade. O que acontece aqui, olha. Agora, ó, cada conjunto está limitado aqui por 3 colunas, tá? Vou fazer esses gráficos. Ah, deu errado. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Coloquei um mais. Por isso que está errado aqui. Tinha que estar multiplicando. Deixa eu ver se eu fiz isso em mais algum lugar. Não, aqui eu já coloquei. Multiplicando, multiplicando. Olha, fiz de novo mais. Não pode dar certo. Tem que ser multiplicando. Esse é o problema de copiar e colar, né? A gente vai transportando o erro. Estão vendo? Em vez de eu apertar o multiplicar, eu somei. Vou conferir de novo. Está multiplicando, multiplicando, multiplicando. Eu acho que agora vai dar certo. Então, olha só. A primeira coisa que eu percebi ali foi que tinha algo muito estranho acontecendo, porque eu tinha valores para o modelo linear que eram completamente desproporcionais. Daí a importância da gente fazer os gráficos sempre. Se a gente não faz os gráficos, fica difícil de entender que tem alguma coisa estranha acontecendo. Da mesma forma que quando eu olho para essa sequência, me parece muito estranho a diferença entre o linear mais o erro e a diferença entre o linear menos o erro. Deve ter algum outro erro na fórmula. E eu só posso chegar a essa conclusão, ou melhor, pelo menos é muito mais fácil de eu chegar a essas conclusões, quando eu faço o gráfico. Então, pessoal, sempre façam os gráficos dos experimentos de vocês. Tabelem, façam os gráficos, tentem entender o que está acontecendo e corrijam. Tá vendo? Isso aqui é algum erro sistemático que eu arrumei no meio da fórmula. Vamos voltar para a fórmula. Ah, então era para eu somar, né, aqueles coeficientes. Sim, com certeza. Senão eu estou mudando o sinal do coeficiente angular. Agora faz muito mais sentido, né? Portanto, mais uma vez, a análise gráfica é fundamental. Vamos voltar para a tabela e vamos corrigir agora as equações relacionadas à função linear menos o erro. Então, repara, o problema era esse sinal aqui. Aqui está certo também. Aqui vai estar errado de novo, olha. Eu tenho que trocar esse sinal.
certo e certo, errado outra vez. Troca o sinal. Certo e certo, errado mais uma vez. Certo e certo, corrigido, certo e certo. Prontinho. Vamos copiar esses dados. Vamos voltar para o QTI Plot. Vamos colar isso aqui. Maravilha. E agora vamos começar a fazer a sequência de gráficos. Então esse daqui, olha só, era da função linear mais o aleatório. São esses três primeiros. Vamos para o segundo conjunto, os próximos três, esses daqui. Vamos tentar deixar os gráficos do mesmo tamanho. E aí, reparem o que aconteceu com essa dispersão. Aqui nós tínhamos a função, tá? A função mais o erro, a função menos o erro. Para cá, nós temos a mesma função, só que agora a gente tem uma soma, quer dizer, não é a mesma função, né? É a função somada do aleatório dividido por 2. Repara como a dispersão fica menor. E vai ficar cada vez menor para cada sequência dessas daqui que a gente for fazer. Vamos fazer a próxima sequência. Os aleatórios divididos por 3. E depois os aleatórios divididos por 5. Essa dispersão está cada vez mais estreita. E, finalmente, só a nossa função linear. Em que, claro, né, as três curvas se sobrepõem, porque a gente não tem diferença ali, não tem erro associado a esse modelo linear, consequentemente não vai ter dispersão. A gente precisa só organizar esses gráficos para isso aqui ficar esse próximo aqui vai ser a função linear mais os aleatórios, agora dividido por 2.
Esse último aqui é só a função linear. Prontinho. Está aqui nossa sequência. O que eu quero que vocês lembrem aqui, que eu acho que é o mais importante dessa nossa conversa até agora, é o seguinte: toda vez que vocês geram um modelo, esse modelo não é só aquele valor principal do coeficiente que vocês, a soma dos valores lá principais dos coeficientes que vocês estão trabalhando, não, tá? Esse modelo descreve uma área. E repara só, vocês têm limites, de novo, olha. Tá? Vocês têm limites superiores ou limites inferiores. E repara, nesse caso aqui em particular, que isso está variando de forma linear, à medida que vocês chegam para valores de contagens maiores, repara só que os limites se ampliam. Tá? Isso não vai acontecer sempre assim, tá? Mas é muito importante que vocês tenham em perspectiva que isso pode sim acontecer. Aí vocês têm que saber lidar com isso. Como é que vai fazer? Bom, constrói os limites das curvas de vocês. Porque, inclusive, isso daí, aqui a gente está trabalhando com um erro, né? No próximo a gente vai trabalhar com limite de confiança. Então a gente vai ter informação de limite de confiança com 95% de probabilidade, o que vai ser muito importante para a gente comparar essas curvas. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. E por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.